tomei a liberdade de pedir uma mensagem para o Dr. Rickson Moraes, grande referência aí no MMA, né, para os ortopedistas e tal, faixa preta de jiu-jitsu. E eu pedi um depoimento para ele, um áudio para ele, falando exatamente sobre o que pode acontecer com o Mokaev, né? A gente ainda não tem informações sobre a lesão e tal, mas com a experiência dele, ele mandou esse áudio para a gente. Pode botar aí, Léo, por favor? Olá, Marcelo. Olá, Bravo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bem, em relação a essa imagem, né, do Mokaev resistindo àquela leg lock, né, o que acontece é que isso é o que no termo ortopédico a gente chama de hiperextensão do joelho, né? Uma manobra com hiperextensão. Isso pode gerar uma tensão grande sobre as estruturas posteriores do joelho e pode causar uma lesão ligamentar isolada ou mesmo uma lesão mais complexa. Então, a lesão isolada, ela pode incluir um ligamento, isso aí você pode ter uma lesão do cruzado posterior, ou pode ter até lesão do anterior, né, por excesso de tensão nessas estruturas, né, o que a gente chama de joelho em hiperextensão. Então, existem algumas pessoas que têm uma característica que é a hiperfrouxidão dos ligamentos, que até conseguem fazer essa hiperextensão sem lesão nenhuma, mas o que chamou a atenção ali é que logo depois da chave, né, e dele finalizar o oponente, né, o brasileiro, ele sai mancando. Então, provavelmente houve alguma lesão, que pode ter sido só um estiramento, mas pode ter sido uma lesão ligamentar isolada ou até combinada, que é mais grave. Só vai saber isso depois que ele passar por uma avaliação ortopédica e provavelmente vai fazer uma ressonância magnética para tentar fazer esse diagnóstico. Dependendo da lesão, há uma possibilidade dele ter que ser tratado de maneira cirúrgica. Tá? E quanto à questão da pergunta, né, se isso não poderia causar uma fratura exposta, isso é um mecanismo que muito raramente causa fratura exposta. Você precisa de uma lesão de alta energia para ter uma fratura exposta ou uma luxação exposta no joelho, o que é bem infrequente e chego a dizer até que é bem improvável naquele tipo de chave que é o leg lock. Maravilha, doutor Rickson, obrigado aí pela participação, sempre ajudando a gente aí. E eu não, obviamente, me veio a cabeça, né, falando com você, que é aluno da Academia Gracie e do Rickson, eu não poderia deixar de lembrar, e também falando sobre interrupções, né, que geraram polêmica, exatamente pelo atleta não querer parar e o árbitro achar que deveria parar. Essa talvez seja a mais polêmica da história, que é o seu mestre Royler Gracie, aí, mestre do Rickson também, né, que todo mundo sabe da frouxidão ligamentar do Royler. Tem uma história do armlock do Clóvis, né, se não me engano, Copa Armazém do Esporte no Maracanãzinho. O Clóvis, deu um armlock, todo mundo... Ninguém acreditou, o Royler foi lá, tranquilo, saiu, ninguém acreditou, o braço do Royler envergou, mas ele não bateu. E aí, né, cara, ele ficou muito chateado, né? O Sakuraba pegou ele aí nessa Kimura aí, e aí o árbitro resolveu interromper, né, Bravo? Exatamente. Eu estava esperando você comentar do Royler para falar sobre isso. E assim, como testemunha e treinando com o Royler desde criança, foi meu professor, ele fazia uma brincadeira com a gente, quando a gente era garoto, de fazer essa mesma posição, né? Eu não consigo fazer, só o Royler consegue, de com aquela mesma posição coçar a orelha, né? O braço dele ia até ele vir aqui e coçar. Estou fazendo normal, mas com o braço lá para trás ele coçava a orelha. Então eu lembro que eu vendo ao vivo com meu pai lá a luta e julgando, quando ele termina a luta por causa daquilo, eu fiquei indignado. Falei, cara, não é possível. Ele nunca deveria ter feito isso, não podia. Eu sou testemunha viva que ele fazia isso. Ele coçava a orelha dele exatamente daquele jeito, passando o braço por trás. Eu não consigo nem até metade das minhas costas. Ia subindo até essa orelha daqui, o braço que eu tô por trás aqui, ó, ele ia subindo até que coçava, cara. Então, assim, é esse caso que a gente está usando de exemplo. Você não pode se meter ali, você não pode. Muito diferente, né, de você deixar um atleta receber um golpe a mais. Aí já é outra questão. E uma outra, só para a gente até complementar esse assunto, né, uma outra clássica que todo mundo lembra também, essa foto é até minha, né, que é o Roger com jacaré. E aí aquela questão também que entra, né, muita gente, eu lembro que o pessoal dos Gracie estava
revoltado, né? Se eu não me engano, era o Fredson, o juiz, ou era o Ratinho? Não, acho que era o Fredson. Não interrompeu e tal, porque o Jacaré não bateu, pegou, né? E o Jacaré, isso aqui foi até a capa da Tatame, né? Que é o Jacaré vitorioso, mas com um braço lesionado, né, cara? Então, por isso eu te fiz essa pergunta lá no início, né? Que no jiu-jitsu, teoricamente, isso deu um debate monstruoso, que no jiu-jitsu o árbitro pode sim, né, interromper. Mas o Fredson ali optou por deixar o Jacaré e escolher o que era melhor para ele, né? Tanto que ele venceu a luta. A minha questão nessa, perguntando para o pessoal do jiu-jitsu, é o seguinte: tudo bem, deixou o braço quebrar. Já você está me dizendo que ele poderia não deixar, ele poderia evitar lesão. Então a gente já tem um ponto. O segundo, assim, beleza, quebrou, eu não lembro agora, mas eu acho que tem alguns segundos que o Jacaré luta com esse braço quebrado. Né? E aí a minha pergunta é essa. No jiu-jitsu, o cara pode lutar de braço, entendeu? Essa que seria a minha pergunta para o árbitro de jiu-jitsu. Beleza, já está me dizendo algo mais grave, que ele pode intervir dele quebrar. E depois que quebrou, não deveria parar a luta, entendeu? Porque se quebra no MMA, vai parar, entendeu? Vai ter que parar, ele não vai poder lutar com aquele braço quebrado, entende? Então são pontos assim. Exatamente, e marcou inclusive a história do jiu-jitsu aí, né? E o Jacaré, obviamente, na hora ali, deu a impressão que ele tinha escapado, né? Ele não deixou demonstrar que tinha quebrado e foi embora, lutou mais de 1 minuto, mais de 2 minutos ali. Ele estava, se eu não me engano, ele tinha dado uma queda, estava com a vantagem no ponto e foi embora, né? Ele bota o braço para dentro da faixa e continua lutando. Isso, exatamente. Para segurar o braço.